Nós unidas na ministra da Santa Ceia, faça valer a pena, tá? Isso aqui é um memorial, mas Jesus Aleluia. está. Amém? Gostei, bonito. Obrigado, pastora. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Prazer enorme poder estar aqui, né, com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Poder estar conhecendo novos irmãos. Uma boa noite, meu amado. E saber que, lembrar que Jesus, quando, na última ceia, foi a última ceia que ele teve com os seus discípulos, com os seus amigos. Não eram só os discípulos, né? Estavam ali os seus amigos. Então, muitos depois não o viram mais. Os que tiveram com ele correram, né? Porque tiveram medo. Mas ele quis celebrar isso com os seus discípulos e nos deixou esse mandamento para que pudéssemos fazer isso em memória dele, da salvação que ele trouxe para nossas almas. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Dizer que ontem foi maravilhoso o culto de ontem. O irmão Gustavo havia me feito um convite, eu falei, vamos, legal. Com dificuldade, mas chegamos lá. E foi bênção pura. Foi bênção pura. E espero poder participar de mais vezes, né? Que é sempre bom. Amém, igreja? Amém. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Aleluia. Estava assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões.
e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aleluia! Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado por essa revelação, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento e coragem para que possamos agir tal qual esses apóstolos. Isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, muitas vezes já vi as pessoas, quando a gente lê um capítulo desse assim, né, fica... Aí o pregador diz, não querendo enfadar, mas não dá para se enfadar com a palavra do Senhor, né? Isso é palavra de vida, palavra de salvação. Mas o que é incrível nessa passagem é o exemplo que Paulo e Barnabé nos dão. Por quê? Porque eles insistiram, apanharam, sofreram, foram quase assassinados, mas permaneceram pregando a palavra do Senhor. Eles não reclamaram em nada, em momento algum, dos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, você vê Paulo reclamar que era perseguido, que era maltratado, ou que ninguém o estava ouvindo. Ele simplesmente pregava a palavra. E o mais importante de tudo, aquilo que Jesus prometeu para todos nós, ou seja, se crêssemos, faríamos coisas maiores do que as que ele fez. A gente vê aqui, coisa maior ele fez na vida de Paulo. Paulo, que era perseguidor, teve um encontro com Jesus, e de imediato ele reconheceu que era o Senhor. Por quê? Aquilo que a gente tem que conhecer é o nosso inimigo. Como Paulo tinha Jesus como inimigo dele, quando ele defrontou com Jesus, ouvindo aquela voz e vendo aquele clarão que o tornou cego, ele de imediato, a primeira coisa que ele fala quando Jesus relata a ele, por que tu me persegues, ele diz, Senhor, quem és, Senhor? Ele já o trata com o quê? Com reverência.
com respeito. Poderia tratar conforme tratava todo mundo ali, porque as pessoas que têm autoridade e não têm respeito para o ser humano, te trata como qualquer coisa. A gente está vendo acontecer nas guerras ali, ó. As crianças estão sendo assassinadas, tanto de um lado quanto do outro, porque nem um lado nem o outro tem razão, ainda mais que nem um lado nem o outro conhecem Jesus, né? E é nossa obrigação pregar esse evangelho, orar para que eles se convertam, porque isso é possível. Paulo nos mostra, Paulo saía para pregar para gentio, ele foi atacado pelos judeus e disse para eles: a palavra veio para vocês, eu preguei para vocês, vocês não querem, eles querem. O Senhor me chamou para pregar, que Deus enviou ele para pregar para quem? Jesus disse, você vai pregar, quando ele falou para Ananias, ele me é um vaso escolhido para pregar para gentios, para reis e para todos. Aleluia. Então não é para qualquer um. Antes as pessoas eram chamadas para ser profeta, para ser qualquer coisa, vinham de família real, porque era necessário que as pessoas tivessem algum destaque antes de Jesus. Com Jesus não, ele veio para mostrar que o simples, a coisa simples, não adianta você achar que você precisa fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, e nós vamos comemorá-lo daqui a pouco, a memória desse sacrifício. O que eu preciso fazer? É reconhecer Jesus, é transformar a minha vida. Eu tenho que ser o evangelho. Não adianta eu vir para cá bonito, falar bonito e levar uma vida torta. Se não houver transformação, se não houver mudança na minha vida, na minha atitude, não há Cristo, não é evangelho. E Jesus foi claro. Quando você pega Mateus 7, 21, 22 e 23, o 21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino do céu. Isso não está falando para ímpio, não está falando para quem está lá nos botecos, não. Está falando para a gente, para quem está dentro da igreja, para quem levanta a Bíblia, para quem olha e diz, eu sou servo. É servo? Não é só o falar, é o agir. Não adianta você ser médico, estudar para médico e não praticar a medicina. Igual esse rapaz que matou, né, acusado de ter matado aquele garotinho lá, que fazia covardia. Doutor fulano, mas ele nunca exerceu a medicina, então não é médico. Quer dizer, é uma vergonha para a classe médica, né? Você ser alguém que você não é. Você tirou o espaço de alguém que poderia estar exercendo aquela tua função ali. Então é necessário que eu entenda que eu preciso fazer. Às vezes a gente quer, quando se fala, né, quando Jesus disse que faríamos coisas maiores, a gente imagina logo em o quê? Se Jesus multiplicou pão para 12 mil pessoas aproximadamente, eu sou capaz de multiplicar para 20 e tantas mil. A gente quer sempre fazer o maior, e não é. É necessário que eu comece a fazer as pequenas coisas, porque tudo começa de pequenininho. Por isso que Jesus foi claro quando ele fala assim, a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, que é pequenininho. Esses dias a minha esposa encontrou um pé de mostarda, aí ela estava ali contemplando e lembrando, ela comentando comigo, e ela, caramba, quando eu vi o tamanho daquela semente, porque às vezes a gente não atenta para isso, a gente lê na palavra, mas tu não imagina, quando você tem o contato, aí você vê, aí a palavra vem no teu coração, para que você possa entender que é assim, não é chegar aqui, eu sou, porque quando você é muito grande, você não vê as pessoas, você olha pelo alto, você geralmente, você vê, o cara quando tem um encontro de chefes, só entram os grandes, quando alguém é convidado, é só quem tem poder, o povo fica do lado de fora, quando é permitido que fiquem. Agora com Jesus não, ele quer que o povo fique do lado de dentro, e para isso é necessário que eu e você preguemos para essas pessoas, que é para elas que Jesus veio. Jesus não veio para quem está lá em cima, não, ele foi bem claro. É muito, quase que impossível um rico entrar no reino do céu. Por quê? Não por causa da riqueza, é por causa da soberba.
Porque quando você acha que você é capaz de fazer todas as coisas, acabou. Você não dá espaço para ninguém. Porque você pensa que você resolve tudo. E não é assim. E a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Por quê? Porque é assim. Porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse que no mundo tereis aflições. Né? João 16, no versículo 33, é claro. Né? Ele nos deixou a paz. Ele te digo essas coisas para que tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele venceu o mundo. Por que ele diz isso? Para que eu e você possamos entender que qualquer coisa que venhamos a fazer, Jesus, se é em nome de Jesus, ele vai estar conosco, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E como é que a gente quer salvar a vida? Quando a gente escolhe o mundo. Às vezes você tem uma condição financeira, a primeira coisa que você pensa é comprar um carro melhor. Você não pensa em nada, assim, além de melhorar a você. Primeira coisa, né, como tem até o próprio ditado aí, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente precisava ter um entendimento como tem as mães, principalmente aquelas que estão passando por dificuldades, quando o pouco que elas têm, a primeira coisa que elas pensam é nos filhos delas. Elas podem até ficar sem comer, mas elas se satisfazem sabendo que o filho dela pode comer alguma coisa. E é assim que eu tenho que pensar no Evangelho. O Evangelho não pode ser algo para me engrandecer. As coisas que Deus bota na minha vida não pode ser algo só para mim, porque, como a própria palavra diz, em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos só em Jesus Cristo, só para esse mundo, somos os maiores dos miseráveis. Até esqueci o termo, que são tantas versões, mas somos os maiores dos miseráveis, porque a gente está esperando por algo que vai acabar. A gente não está tendo fé em Jesus, a gente não está tendo fé na vida eterna. Eu não estou acreditando que realmente vai ter outra vida, ou seja, algo melhor do que essa vida, que se a gente for parar para pensar, a nossa vida não é boa. Por mais que a gente tenha condição financeira, ninguém pode dizer que não tem problemas, que não tem doença, que não tem aflição, que não tem dor de cabeça. Quantas pessoas se suicidam por pouca coisa? Quantas pessoas com dinheiro entram em depressão por problemas que para a gente não tem nem significado? Mas quando você conhece a palavra do Senhor, quando você medita nessa palavra, e quando você congrega com pessoas que têm o mesmo suporte, que é um suportando o outro, ninguém é melhor do que ninguém. E quando eu venho aqui na frente falar, às vezes, é fácil? Claro que não, porque o irmão Gustavo, que graças a Deus está vendo, a primeira vez que a gente chega aqui, tu fica igual porque você fica com medo, e tem que ter medo mesmo, porque a responsabilidade é muito grande, e quando você assume que você está falando de Jesus, você tem que assumir que o risco é grande. Agora, se você não assumir, Jesus vai colocar outro no seu lugar. E triste é você, que vai perder a oportunidade. Porque, da mesma maneira que a quem muito é dado, muito é cobrado, para aquele que enterra o talento, é pior, porque ele vai sofrer. Então, creia que você é capaz, sabe? Não tem esse papo de, eu não tenho estudo, mas não é para ter estudo mesmo não, é para pedir sabedoria a Deus, porque quem dá sabedoria é Deus. Toda sabedoria vem do céu, porque a partir do momento que você achar que a sabedoria é sua, acabou Deus, que você fala, Deus, segura um pouquinho aí, a gente está vendo muito acontecer por aí, as pessoas estão idolatrando monte, idolatrando roupas, idolatrando pastores, pregadores, cantores, ao ponto que hoje em dia, qualquer cantor, pregador aí, que aparece na mídia, o cara quer logo um pix. Não, tem que botar
eu quero isso, eu quero aquilo, e as pessoas aceitam. Não pode, porque você não está ali para cultuar Jesus, você está cultuando a pessoa. É melhor você ir num show de rock and roll, ou de Wesley Safadão, ou de qualquer outra coisa, do que você pagar para ouvir alguém pregar. A pessoa que faz isso está rasgando o evangelho, está desviando o caminho. O caminho é Jesus que tem que imperar. Porque tem pessoas que podem chegar aqui e atrapalhar a vida de outras pessoas. Porque quando você prega uma coisa e dá um testemunho errado lá fora, a pessoa passa por você e vê e fala, que isso? Mas é fulano? Porque quando eu chego lá na praça, nos finais de semana, estou preparado. Porque eu sei que a pessoa que vai vir, que eu vou estar com elas vão estar fedendo, bêbadas, drogadas, mas elas vão vir ali, eu estou com fome, e muitos vêm querer ouvir a palavra, porque muitos são afastados. Por que estão afastados? Porque a própria igreja machucou, mas não foi o Cristo, foi aquele que não entendeu, que ele tem que dar suporte, que você tem que perdoar, que você não tem que se ofender, porque o irmão ficou triste, você vai lá e conversa com ele, e explica para ele, irmão, é Deus te tratando, aqui ninguém está te maltratando, Deus está te tratando. Porque se você fica ali empurrando uma pé, levantando um peso, daqui a pouquinho você está forte, daqui a pouquinho você tem que aumentar o peso, não é assim na academia? Você começa com 10 quilos, daqui a pouquinho está ali, ninguém começa com 200 quilos, porque se você começar com 200 quilos, se você conseguir levantar, você vai criar problema na coluna, sem falar os outros problemas. Então é necessário que a gente venha suportar e dar suporte. Aleluia. É complicado conviver? Claro que é complicado, a gente mesmo não consegue entender a gente mesmo. Quantas vezes você pensa uma coisa, daqui a pouco você fica na frente do espelho olhando, você está vendo que você é feio, mas você acha que você vai melhorar, e fica. Mas agora quando você se assume, cara, eu sou legal, é só você se botar uma roupa, quem não gostar, fazer o quê? Você não está aqui para agradar com roupa, você está aqui para agradar com a sua atitude, com o seu testemunho, com a sua vida, com o Jesus que está em você, porque a pessoa tem que olhar e ver, Jesus, que maravilha, que coisa agradável, porque não tem coisa agradável, mais agradável do que você estar perto de pessoas que querem o teu bem. Você saber que aquela pessoa está orando por você, está vendo a sua dificuldade, porque às vezes os 10 reais que eu te der, não vai te ajudar em nada. Agora, a oração que eu fizer para você, o abraço que eu te der, isso vai te dar força para você resistir muito mais, sabe? Então a gente tem que estar pensando nisso, e Paulo fazia isso, sofria, apanhou muito, daqui a pouquinho, vamos voltar para onde? Vamos lá para Derbe de novo, vamos de novo, vamos lá, vamos. E os caras não reclamavam, Barnabé não reclamava, João Marcos não reclamava, Timóteo não reclamava, e a gente reclama de muita coisa, sabe? A gente reclama de tudo, a gente fica zangado por qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, eu queria isso, não gostei assim, podia ser assado, podia, uma oportunidade vai ser, sabe? Tudo é uma questão de conversar, tudo é uma questão de suportar, sabe? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Quando você pega a palavra, a própria palavra diz que você tem que chamar de mestre só Jesus, mas a gente carinhosamente chama o outro de mestre, porque a própria palavra diz que você tem que considerar os outros superiores a você. Quando você faz isso, não é que você está dando honra para a pessoa, não, você está honrando o teu Criador. Por quê? Você se acha uma pessoa boa, né? É claro que você se acha uma pessoa boa, e se você acha que a Andréia é melhor do que você, poxa, olha só que maravilha, aí tu fala, cara, que Deus maravilhoso, se eu sou bom, e eu julgo aquela pessoa melhor do que eu, o quanto que Deus vai me melhorar, porque é isso que vai acontecer na sua e na minha vida, sempre, todas as vezes que você abençoa alguém, pode ter certeza, antes da tua bênção chegar na pessoa, de Deus já chegou em você, por isso que saiu de você, a bênção que você dá para alguém, ela veio primeiro para você, por isso que você está abençoando, porque Deus só te usa para fazer isso, abençoar, então que sejamos isso, sabe, possamos viver igual esse Paulo, ele foi ali,
cometeu erro no passado, conforme nós fizemos, muitos erros, mas nada se compara a deixar de pregar o Evangelho, a voltar para trás, porque se você voltar atrás, ou seja, atrás daquilo que você era, acabou, sabe, é você ser mais do que derrotado, sabe, você desfazer algo que Jesus fez, que foi a salvação na cruz. Então que a gente possa, nessa noite de ceia, estar com essa palavra no nosso coração, e saber que esse memorial é para a gente lembrar que esse Cristo é vivo, porque a palavra que o Gustavo leu, estava lendo, né, quando fala da morte, que a morte ela é insaciável, ela quer todo mundo, cara, e ela fica ali, e o engraçado é que ela leva quase todo mundo. Ela só não levou Enoque, Elias e Jesus, que ele foi, não porque ela levou, porque ele mesmo disse, a minha vida ninguém me tira, eu a dou, e torno a tomar novamente, e ele está aqui, vivo no meio de nós, que possamos ficar com essa palavra, e pregar esse Evangelho, principalmente com as nossas vidas, porque a nossa vida tem que ser um livro evangélico, para aquele irmão que está lá fora, com essas palavras assim, né, a gente vai viver na glória do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade, com as palmas louvamos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.